E olha só, queria mudar um pouco a pauta, falar sobre o Milei. Milei que foi para a Espanha no final de semana, a gente comentou aqui ontem, e abriu uma crise diplomática depois que ele chamou a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez de corrupta. Ele que foi participar de um evento do partido de extrema-direita Vox, e abriu uma crise diplomática. A Espanha estava pedindo desculpas públicas sobre a fala de Milei, e como não ocorreu, a Espanha anunciou a retirada definitiva de sua embaixadora na Argentina. A decisão, então, foi anunciada aí depois dessa crise aberta pelo Milei. A Argentina não é o segundo aqui, a embaixadora espanhola em Buenos Aires, Maria Jesus Alonso, foi chamada de volta a Madrid e vai ficar definitivamente em Madrid. A Argentina vai ficar sem embaixadora, declarou José Manuel Álvares, ministro das Relações Exteriores. E ainda segundo o chanceler, a atividade da embaixada continuará ao nível do encarregado de negócios, ou seja, uma resposta aí à crise aberta pelo presidente ultradireitista Javier Milei. E aí, o que vocês acharam dessa decisão? Eu acho, Dri, que é a única decisão que cabia ao governo da Espanha. Eu não tinha nenhuma outra alternativa, né? Porque o Milei, ele foi à Espanha, território espanhol, num encontro de partidos ultradireita, num evento promovido pelo Vox, para atacar a Espanha e o seu líder maior, né, o seu primeiro-ministro, e a esposa dele. Quer dizer, se o cara não fizer nada, é um banana. Não dá para ficar quieto numa situação dessa. Então, isso vai ter consequências para a Argentina. Quero dizer para vocês, as relações da Argentina com a Espanha estão muito maiores do que as do Brasil com a Espanha. Não meçam pela mesma régua. Inclusive, a Espanha recebe, por ano, alguns milhares de argentinos que voltam, né, de outras gerações, que vão ao país para tentar uma mudança de vida. Se ela fechar as portas para esses argentinos, isso é uma crise dentro da Argentina. Dá uma crise. Tem uma série, inclusive, Ventos de Água, eu não sei se a Audrey assistiu, não sei se o Felipe assistiu, que ela retrata essa condição da migração pega a primeira migração espanhola para a Argentina e depois, quando estoura lá o Corralito, tal, a volta dos argentinos. O momento argentino é muito semelhante ao do Corralito, a inflação alta, déficit público. O Milei já está falando em fazer congelamento de preços, né? Porque a inflação caiu, mas a paulada que ele deu era para ter arregaçado de uma vez, e não arregaçou. Ainda está se mantendo em torno de 10% ao mês. Quer dizer, é uma inflação muito alta. E ele está fazendo isso à base de fome e miséria. Quanto tempo isso se sustenta? É que a classe média não está sendo afetada por isso, tanto quanto os setores populares. Mas pode ter, como eles chamam de um estalido social, em algum momento, que torne ingovernável o país. E, nessas horas, ele vai perceber o quão desastrosa foi a sua frase de ataque ao governo espanhol. Adri, Renato, o Milei ele não se apoia na realidade. O Milei se apoia no controle do imaginário da classe média argentina
e nos meios de comunicação que relatam esse imaginário da forma que essa classe média quer ouvir e da forma que a extrema-direita quer ouvir. Isso faz dele quase que um teflon diante das questões populares que a Argentina está enfrentando. O povo está na miséria, os programas sociais foram cortados, mas a mídia só fala em queda do déficit público. Óbvio que cai o déficit público, você corta tudo do Estado, corta todos os programas sociais, e só fala em queda da inflação. Caiu, mas ainda está 10% e vai continuar durante muito tempo. Então, o povo argentino ele está à mercê desta narração, não vou falar nem narrativa, é desta narração que os meios de comunicação fazem sobre a situação argentina, que não é a realidade, é uma fantasia. E aí, nesse ponto, eu acho muito pouco provável, meus queridos, e desculpa-me ser pessimista, que haja esse estado social neste momento. Porque por mais que o povo esteja passando fome, oprimido, eles não conseguem nem ir às ruas porque há um sistema de repressão gigantesco comandado pela ex-candidata a presidente, lembram? Eu esqueci o nome dela, Boucher, eu esqueci o nome dela, que era candidata a presidente pelo partido do Macri, e que comanda esse ministério. Então a polícia está toda nessa repressão gigantesca, como nunca antes isso aconteceu na Argentina. Os meios de comunicação estão referendando esse discurso da extrema-direita, esse discurso de arroxo. Patrícia Bullrich. Patrícia Bullrich. Então, a Patrícia Bullrich lidera um sistema de repressão gigantesco. Os meios de comunicações referendo esse discurso de que o déficit público foi reduzido, sem falar que foi artificialmente, de que a inflação caiu brutalmente, está em 10% ao mês. É muito difícil, diante de um cenário desse, conseguir ter algo esse estado social. E aí tem o terceiro ponto, que é o Ministério do Diversionismo, cujo ministro é o próprio Milei. Quando ele xinga, quando ele ofende a primeira-dama da Espanha, ele está usando o diversionismo. Está fazendo com que a gente fale nesse assunto, em vez de falar na carestia na Argentina. Em vez de falar na miséria do povo argentino, a gente fala da primeira-dama da Espanha. A gente fala na crise diplomática que ele cria com a Espanha. É proposital. Foi durante o encontro do Vox, que é o partido de extrema-direita espanhol. Foi durante esse encontro que ele falou isso. Então é proposital, é pensado. A gente fica nessa ingenuidade. Agora a imprensa toda está falando nisso. Vai, liga na Globo News, na CNN, liga onde for. Estão falando só nisso e não falam na miséria argentina. Né? Eu quero que o Ariel Palacios entre lá na Globo News de Buenos Aires e diga quantos argentinos estão passando fome hoje. Qual é o percentual de argentinos abaixo da linha da pobreza, na miséria, passando fome? É isso que tem que ser dito, essa que tem que ser a pauta. A pauta não tem que ser o Milei xingando, ofendendo a primeira-dama espanhola, por mais que isso seja deplorável, e é deplorável, claro, mas que ele é um misógino, que ele é um xenófobo, misógino, machista, tudo isso a gente já sabe. Ele vai continuar fazendo essas merdas. Agora, a gente não pode cair nessa armadilha de se deixar pautar por ele. O que a gente tem que ter aqui são os números. Vamos pesquisar esses números e saber qual é o percentual de argentinos que estão na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, que estão passando fome. Por que o Ariel Palacios não fala disso na Globo News? Ariel, meu amigo, Ariel, fale, cadê? Você está em Buenos Aires, quais são os números? O que você está sentindo nas ruas? O que os argentinos podem nos dizer? É disso que a imprensa tem que se ocupar, embora seja grave o que o Milei disse. Mas vocês conseguem perceber que isso aí é o terceiro ponto? É o Ministério do Diversionismo? Então são 3 pontos. Vou só para repetir e frisar. Ele tem uma narração comprada pelos meios de comunicação, do déficit público e da queda da inflação. Ele tem uma repressão da polícia gigantesca e ele tem o próprio diversionismo como arma que é comprado por todos nós, inclusive pela gente. Enquanto essas 3 armas prevalecerem, não vai haver um estalido social na Argentina e esse governo de extrema-direita vai permanecer no poder. Não, e ele está ainda atacando o Fernandes e o kirchnerismo, né? Dizendo que é por isso que está acontecendo. Olha o que É diversionismo, Dri. Esse é o diversionismo. Agora, olha o que ele postou, o Javier Milei, dizendo que como se o Fernandes e o Pedro Sánchez fossem a mesma pessoa, e, que a crise seria aí causada por eles, que era eles que estavam aí influenciando na decisão do Pedro Sánchez. Preciso dizer que assim, a oposição não está parada lá na Argentina.
né, fez uma greve geral que foi bem sucedida recentemente, com alguns milhares, dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Muito reprimidos, né? Foram muito menos do que deveriam ser por causa da repressão. Tem que dizer isso, né, Renato? Mas grande, foi grande. Sim, teve... Conversei com amigos de lá, assim, eles acharam que, dadas as circunstâncias, o evento foi muito bem sucedido, diferente do nosso 1º de maio aqui no Brasil. Teve gente na rua. Mas é diferente, né? Que aqui a gente está no Sim, está com o governo de centro-esquerda, mas o Brasil teve muita dificuldade de fazer grandes manifestações contra Bolsonaro. Que eu me lembro, só fez o começo do governo com a greve dos professores das universidades públicas e depois não teve mais nada. A ver, eu acho que as organizações de base argentina ainda funcionam. Funcionam mais do que no Brasil. Estão reprimidas, mas ainda funcionam, né? Mas estão reprimidas. Então tem um espaço aí para, a depender do quanto o Milei acelera nessa política, ele precisa encontrar a porta de saída, né? Por isso que ele já está falando em congelamento. Ele viu que o processo embananou, porque a inflação a 10%, ele vai ter que recompor salários em algum momento. Ele não tem como manter essa política às custas do salário do trabalhador. Aí vira como aqui, devido aos riscos da comparação, mas vira uma Venezuela, uma sociedade muito empobrecida, né? E lá por conta do bloqueio. A sociedade, os argentinos não estão muito acostumados a isso. Já estão a ver.